Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar esse livro, que é a série que a gente está fazendo, Espiritismo na Igreja Adventista. Se você não adquiriu esse livro, adquira. Eu vou deixar o telefone aí do irmão Valdomiro. Se você quiser adquirir, ler ele na íntegra, você pode adquirir, tá bom? Um livro muito maravilhoso, que é do pastor Collins, tendo seu irmão Russell. E hoje é o capítulo 6 nós vamos estudar. Adventistas começam a vacilar sobre o estado dos mortos. Que terrível, né, irmãos? Nós, como adventista, uma igreja profética, estamos vacilando na compreensão do estado dos mortos. Infelizmente, nos últimos dias, porque a gente rejeita a palavra de Deus, uma torrente de erro tem entrado no nosso meio. Infelizmente. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Clica no sininho para receber novas notificações. E se gostou, compartilhe o vídeo, tá bom? Então vamos lá. Vamos ler um texto da palavra de Deus, da Bíblia. Josué 24:15, você conhece? Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. Escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais que está no além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então aqui Josué é bem claro, né? Olha, povo, vocês escolhem quem vocês querem servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês que querem servir a Deus, seguiu. Se quer servir a outros deuses, seguiu, sejam livres, mas tome uma posição ao lado de quem você vai seguir. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, pode a igreja estar em apostasia, pode o mundo inteiro ser voltado para a apostasia, ter uma compreensão errada do estado dos mortos, mas a nossa casa precisa ter a compreensão clara sobre os assuntos espirituais, sobre a doutrina de Deus. Tem que estar claro no nosso lar. Servir ao Senhor de todo o coração. As famílias estruturadas. Temos igreja forte, famílias despedaçadas e igrejas fracas. Então, que o nosso lar, em primeiro lugar, seja firme no assim diz o Senhor. Que a sua casa possa estar assim em nome de Jesus. Satanás tem um plano muito definido para descarrilhar as principais doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O plano é simples, mas mortal em sua eficácia. Satanás começa primeiro por um momento de mudez. Quando éramos rapazes, crescendo na Igreja Adventista do Sétimo Dia, diz o pastor Collins, ouvimos muitos sermões sobre os grandes pilares da fé adventista: o sábado, o estado dos mortos, os mandamentos de Deus, o santuário, o juízo investigativo e a segunda vinda. Com o passar dos anos, no entanto, cada vez menos esses distintivos são trazidos diante do nosso povo. Há muitas pessoas trazidas para a igreja que não conhecem nem mesmo o básico das mensagens, como o santuário e o juízo investigativo. Essa condição é agravada pelo fato de que, no voto batismal, esses temas são eventualmente abordados. Em alguns casos são ignorados. Há pouco no voto batismal sobre o estado dos mortos. O juízo investigativo nem sequer é mencionado. Nem temos a declaração sobre o poder de Cristo para fornecer vitória sobre o pecado para cada cristão comprometido. Assim, não é incomum que o homem e mulheres que estão sendo preparados para o batismo desconheçam essas grandes verdades da mensagem adventista do sétimo dia, ou, na melhor da hipótese, tenham um conhecimento superficial delas. Então aqui o pastor Collins e seu irmão Russell declaram que quando eles eram crianças, eles ouviam muito sobre esses temas: estado dos mortos, juízo investigativo, sobre o sábado, sobre a volta de Jesus, sobre o juízo. E quando eles cresceram, eles perceberam que esses sermões já estavam saindo fora da igreja. No voto batismais, não continha esses assuntos. Muitos tocavam bem levemente no assunto, alguns ignoravam totalmente.
Então, irmãos, essa geração que está chegando nova na igreja, estão entrando não sabendo de nada sobre o assunto, nada sobre a nossa doutrina. Alguns até dizem, né? Alguns líderes, não precisamos da doutrina. Doutrina não traz salvação. Vamos falar de Jesus, vamos contar a história de Jesus, vamos pegar os evangelhos ali, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos falar sobre esses temas, do que Jesus fez, os milagres, contar a história ali dos apóstolos. Então, muitos dizem isso, misericórdia. Esses dias atrás, eu fui visitar uma igreja, aonde que eu frequentei há alguns tempos. Na escola sabatina eu vi que um senhor, era a lição falando sobre os mortos, né? Sobre o estado dos mortos. Um senhor que falava assim, sempre perguntando para o professor, mas quando morre a pessoa, ela já está no céu, né? Aí o professor insistia, não, os mortos não sabem de nada, tal. E aí ele insistia com esse tema. A gente percebia que ele cria que a pessoa quando morre vai direto para o céu, né? Ou aqueles que estão perdidos vão direto para o inferno. Aí depois, terminou a escola sabatina, eu perguntei para uma irmã, esse rapaz aí é visita? Ela não, é batizado. Então a gente vê a condição que está na nossa igreja, irmãos. Aquele batismo desses obreiros que tem que mostrar serviço, né? Os pastores têm que cumprir a meta deles de batismo. Batiza as pessoas de qualquer jeito, não dão estudo bíblico. E essa é a condição, né? Misericórdia. O plano bem sucedido de Satanás tem sido permitir um tempo de quietude, um tempo de silêncio, quando as mensagens distintivas são raramente proclamadas. E então, investigar para ver se o erro pode ser introduzido. É óbvio que quando o rebanho está sendo bem alimentado, advertido e doutrinado pelas poderosas verdades das Escrituras, eles provavelmente não serão presas fáceis para o maquiavélicos engano de Satanás. No entanto, se tiver passado tempo suficiente, e miríades de homens e mulheres foram trazidos para a igreja durante esse tempo, com quase nenhum conhecimento da verdade, e outros tornando-se cada vez menos preocupados com as verdades, porque não tem sido dada a primazia que Deus queria que elas tivessem, então é muito fácil, lentamente, com cuidado, mas com determinação, trazer um erro para dentro da igreja. Então, meus queridos, hoje, infelizmente, esses erros têm sido trazidos para a igreja porque o rebanho não tem sido alimentado. Se o rebanho tivesse sido alimentado, com certeza o inimigo não teria tanto sucesso o que tem hoje. Hoje a gente está ensinando as pessoas o básico dos básicos, que um homem e uma mulher é que se casam, que existe um homem, sexo masculino, e uma mulher, sexo feminino. Hoje a compreensão está tão terrível que hoje tem que explicar que Deus fez o mundo em 6 dias literais e no 7º dia descansou. Hoje tem que explicar coisas básicas sobre que uma pessoa morre, ela descansa no Senhor até a ressurreição em Cristo Jesus. Por quê? A liderança não tem alimentado o povo. Nós temos, infelizmente, a nossa igreja tem sido transformada em uma igreja evangélica comum, que louvam mais, cantam mais hinos, e não tanto espirituais, do que a palavra no púlpito, a palavra sendo pregada. Porque hoje, com essa tecnologia de WhatsApp, de TikTok, YouTube, cada vez vídeos mais rápidos, né? As pessoas não conseguem assistir um sermão no mínimo meia hora, não conseguem. 1 hora, então, as pessoas já se coçam na cadeira. Por quê? Por causa da tecnologia hoje, a mente ficou acelerada, né? De tanto WhatsApp, tanto smartphones, as pessoas têm tido a síndrome da mente acelerada, ninguém consegue ler mais um livro. Bíblia, então, não. Então, essa é a nossa condição, né?
Isso certamente aconteceu em nossa compreensão da doutrina do estado dos mortos. Pedimos ao leitor que considere quanto tempo faz que ele ouviu um sermão sobre o estado dos mortos. Colin fez essa pergunta em muitas partes do mundo. Ele perguntou isso em muitos locais nos Estados Unidos, na Inglaterra, Noruega, ao redor da Nova Zelândia e Austrália. E nesses locais, muitas vezes, havia representantes de 12 ou mais igrejas. A resposta é que quase ninguém ouviu tal sermão nos últimos 12 meses. E a maioria não ouviu nos últimos 5 ou 10 anos. Certamente esse período de silêncio sobre o estado dos mortos permite que Satanás dessensibilize o povo de Deus em relação a essa grande verdade, para que assim a sua obra-prima final do engano possa ser introduzida. Certamente, esse é um tempo em que os mensageiros de Deus, seus pastores, seus professores, fazem bem em preparar o povo de Deus para esse engano insidioso. Já as rachaduras começam a aparecer em várias partes do mundo. Então, o pastor Collins fez uma pesquisa em várias partes do mundo e viu que muito pouco de sermões sobre o estado dos mortos é pregado na igreja. Então, as novas gerações têm entrado. O que acontece? Acontece que as pessoas vão se acostumando a não ouvir esse tema e elas assistem, infelizmente, muitos filmes que retratam isso, que Hollywood tem pregado, é um púlpito do inimigo, tem pregado que existe alienígena, as pessoas morrem, mas voltam, as pessoas morrem, vão para outro lugar, e assim por diante, pregando a imortalidade da alma, né? Isso está em desenho, em filmes de romance e etc. Então, as pessoas têm se acostumado com isso, não ouvindo advertências sobre isso, não se prega a verdade sobre os mortos na igreja, e essa é a nossa condição. E as rachaduras têm já se mostrado na nossa amada igreja. Misericórdia. Quando estava pregando em Indiana, alguns anos atrás, depois do sermão, o pastor pediu a Colin que passasse um pouco de tempo com ele. Ele então confidenciou que seu ancião mais velho tinha acabado de fazer a seguinte declaração naquela semana: pastor, tem que haver mais na morte do que apenas dormir. Então, a gente vê pela essa declaração que a própria liderança tem balançado nesse tema. É o que eu falei anteriormente. As pessoas assistem muitos filmes, não têm estudado sobre o tema aprofundado, e aí surge essa dúvida, né? Que o ancião falou para o pastor: pastor, será que não há algo além só de dormir? Só no estado dos mortos? Só o dormir? Ou seja, ele estava com dúvida nesse assunto. Quantos estão com dúvidas e não expressam essas dúvidas para o pastor, para a liderança da igreja? E esse aqui era um ancião de uma igreja. Se o ancião está com essa dúvida, imagina os membros. Porque entendemos, se o ancião da igreja é assim, com certeza ele tem um bom tempo de igreja, né? Para ser ancião precisa ter um bom tempo de igreja. Imagina aqueles que estão entrando hoje. Por quê? Por que isso, meus irmãos? Porque essa gana de trazer pessoas para a igreja, eu não sei qual é a intenção, se é uma competição com as outras igrejas, para a nossa igreja crescer muito e aí começar a falar que está crescendo, as pesquisas dizer que a nossa igreja está crescendo muito em número, ou se querem o dízimo, né? Não sei qual é a intenção. Mas eu e você sabemos que a nossa igreja, infelizmente, está entrando nesse batismo lava rápidos. Alguns anos atrás tem entrado na nossa igreja essa ideia de trazer as pessoas para a igreja sem estudo bíblico, sem nada. Eles dizem assim: vamos nos batizar. Alguns até citam, né, o caso de Filipe, que aquele eunuco, né? Olha, ele falou poucas palavras e já batizou. Ele falou sobre Jesus. Vamos falar sobre Jesus somente. Só que eles não entendem, ou entendem, né? Mas querem dar uma gambiarra, que aquele homem já era um homem comprometido com a verdade. Já estava vivendo a verdade.
Aqueles que João Batista batizaram já estavam vivendo a verdade. O que faltava para eles o arrependimento, crer que Jesus era o Messias. Era somente esse ponto. Então, irmãos, infelizmente, eu não sei qual a intenção, não podemos julgar, mas os pastores, muitos líderes, têm deixado as portas abertas para entrar todo tipo de coisa. Misericórdia. E também está havendo assim uma perseguição por aqueles que querem se santificar, né? Eles até dizem, são perfeccionistas. E a Bíblia diz que o mal é o estado de Laodiceia, ou seja, a mornidão. Aqueles que estão na igreja estão relaxados, rico estou, não preciso de nada, não preciso me santificar ou crescer. Então os pastores deviam estar combatendo a liderança, esse estado de Laodiceia, essa mornidão. Não aqueles que querem santificar, mas infelizmente o ataque está sendo para outro lugar, para aqueles que querem santificar, infelizmente. E aí o pastor Collins continua, né, comentando sobre esse ancião. Claramente esse ancião sênior teve influência significativa em sua igreja, e é possível que ele já estivesse compartilhado suas dúvidas com outro dos membros. Além disso, era importante para o pastor abrir tal tópico para a congregação. Também muitas vezes damos como certo que nosso povo conhece bem essas doutrinas, e não há necessidade de passar por cima do terreno antigo, mas essa suposição é falsa. Muitos apenas tocaram a periferia de alguns dos textos de evidências, muitos anos antes, quando eles estavam sendo preparados para o batismo, e não compreenderam profundamente o papel específico da força da crença no estado dos mortos. Então, muitos podem até ter aprendido no estudo bíblico, mas se não ser passado isso aí corriqueiramente, com certeza as pessoas se esquecem, as pessoas vacilam. Porque a nossa mente, se não for constantemente ler, ouvir sobre esse tema, acaba se esquecendo. Então nós temos que estar constantemente se aprofundando as doutrinas da nossa igreja, principalmente no estado dos mortos, né? Porque, irmãos, se uma pessoa que é adventista, ela tem uma compreensão errada sobre o tema, como é que ela vai dar um estudo bíblico? Quando ela trazer uma pessoa para a fé, que estado de pessoas elas vão trazer para a fé? Crendo desse mesmo jeito. É que o pastor Collins deixa um alerta, né? Com certeza esse ancião deve ter já falado sobre suas dúvidas para outros membros da igreja. Misericórdia. Então, é terrível, não é por maldade, mas às vezes por não compreender profundamente. E, infelizmente, muitos líderes, muitos anciões têm entrado como líderes da igreja sem preparo. E aí, se está sem preparo, como é que vai preparar a igreja? Como é que vai alimentar o rebanho? Enquanto pregava na Califórnia Central, o pastor Collins foi abordado por um número de pessoas de uma igreja, de uma certa igreja. Eles disseram que se o professor da escola sabatina, um profissional proeminente da igreja adventista do sétimo dia e membro do comitê da associação, havia feito a declaração na classe da escola sabatina: nós acreditamos que quando morremos, dormimos, esperando a vinda do Senhor. Alguns de meus amigos pentecostais acreditam que vamos direto para o céu quando morremos. Mas o que isso importa? Todos nós acreditamos que finalmente estaremos no reino dos céus. Esse tipo de declaração mostra a absoluta falta de qualquer compreensão do grande significado do engano sobre o estado dos mortos, para o impulso final de Satanás para destruir a esperança eterna da humanidade. Tal falta de discernimento por parte de um leigo proeminente e respeitado mostra como é necessário que os pastores passem quantidade significativa de tempo em seus cultos divinos, bem como em outros estudos na reunião de oração. Assim, poderiam alertar todos os membros quanto aos enganos de Satanás no fim dos tempos. Então, meus queridos, esse professor ali da escola sabatina estava alegando que não importa a compreensão nesse tema. Importa a gente estar preparado e estar lá no reino dos céus. Olha, que terrível, né, irmãos? Porque estar preparado é estar preparado contra os enganos do inimigo também.
O Grande Conflito, o livro Grande Conflito, mostra que esse embate será terrível. O estado dos mortos, muitos vão vacilar nesse tema. Satanás irá se personificar Cristo. Muitos demônios aparecerão como dizendo ser apóstolos. E irão dizer, olha, eu vim do céu para dar uma mensagem para vocês. E vão dizer que o domingo foi abolido, que o sábado não precisa ser guardado. Então, se a pessoa não compreende o estado dos mortos, ela vai cair nesse último engano de Satanás. Misericórdia, irmãos. Então, precisamos se aprofundar. Precisamos pregar na igreja sobre esse tema. Precisamos dar estudos profundos aos novos membros da igreja. E não deixar que nenhuma pessoa se batize. Não permitir isso. Sem ter uma compreensão correta da nossa doutrina. Para que ela possa se fortalecer. Quando a gente traz uma pessoa para a igreja, não explica, não dá um estudo profundo sobre as nossas doutrinas, nós estamos enganando as pessoas. Nós estamos fazendo maldades com as pessoas. Porque nós temos que dizer as verdades aos nossos irmãos. Olha, nós queremos assim. E preparar essas pessoas para que sejam discípulos de Jesus. Para que elas possam dar estudos bíblicos também. Essa é a nossa igreja. A nossa igreja foi fundamentada assim. Dava estudos bíblicos e as pessoas vinham para a igreja. Olha que bênção. A nossa igreja é o que é hoje porque nossos pioneiros se debruçavam ao estudo da palavra de Deus. Eles passavam madrugadas inteiras estudando a palavra em oração e louvor. Em mais uma experiência triste, Russell estava cuidando de um empresário chinês, tailandês, que havia sofrido vários ataques cardíacos. Enquanto Russell era presidente do Hospital Adventista de Bangkok, o homem foi internado com um problema cardíaco. Uma noite, enquanto sua esposa visitava, de repente, ele teve um grande ataque do coração. A esposa, em seu desespero, exigiu todo o heroísmo possível, e Russell e a equipe cardíaca fizeram tudo o que podia para ressuscitá-lo. Embora Russell acreditasse que os esforços seriam inúteis. Para sua grande surpresa, depois de cerca de 26 minutos, o homem começou a mostrar alguns sinais de renascimento e, de fato, ele foi reanimado e ficou em um grande estado de fraqueza. Isso foi muito apreciado pela esposa, embora Russell tenha explicado a ela que não havia mais chance de o marido sobreviver mais do que um período muito curto de tempo. No entanto, deu tempo para que os dois filhos, que estavam nos Estados Unidos, voassem e estivessem lá, quando 16 dias mais tarde o homem finalmente morreu. Então, essa é a história que o nosso irmão Russell, um médico proeminente, irmão do Collins, ele era presidente de um hospital ali em Bangkok. O homem foi reanimado e durante 26 minutos ele estava praticamente sem batimentos cardíacos, foi reanimado, ressurgiu ali, voltou à consciência e a mulher ficou bem animada, A mulher ficou bem animada. Puxa, meu querido marido está bem novamente. Só que o médico falou para ela, olha, ele não vai durar muito tempo, o coração dele está bem fraquinho. Mas deu tempo, os dois filhos que estavam nos Estados Unidos vêm para Bangkok e esteve ali com o pai, Mas logo o homem faleceu. Então, durante esse período que o homem esteve vivo, o filho mais novo chegou para o nosso irmão Russell e disse assim, onde estava meu pai durante esses 26 minutos? Expressou essa dúvida para nosso irmão Russell. E é interessante que esse rapaz era adventista, estudava até na Universidade de Loma Linda. E ele trouxe essa dúvida. Então, que coisa terrível, irmãos? Então, infelizmente, alguns da nossa igreja, eu quero pensar que são alguns, não a maioria, que estão compreendendo erroneamente sobre esse tema. Por quê? Assistindo filme de Hollywood, as redes sociais também estão inundadas com essas ideias, essas séries aí que estão saindo, que está sendo uma febre, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, como no mundo inteiro, sobre alienígena, sobre imortalidade da alma, misericórdia, sobre esses heróis da Marvel,
que morrem, depois voltam, vão para outro lugar, voltam de um planeta onde estavam lá quando morreram, misericórdia. Então a gente vê que nossos membros, infelizmente, principalmente os jovens, têm se vacilado nesse tema, né? Por quê? Porque não está sendo alimentados. Não está sendo alimentados. Esses exemplos servem para ilustrar o fato de que a segurança que os adventistas uma vez tiveram sobre o estado dos mortos não é tão segura hoje. Então, esses exemplos que a gente está vendo aqui, que o pastor Collins conta no seu livro, é que hoje essa compreensão não está sendo uma compreensão sólida sobre o estado dos mortos. A igreja tem vacilado nesse tema. Misericórdia. Um dos colegas de Russell voltou para casa de licença em 1991 e visitou um de seus filhos, que frequentava um conhecido colégio adventista do sétimo dia. Ele participou de uma reunião de sexta-feira à noite, onde se perguntou a uma comissão de professores sobre a doutrina do estado dos mortos. O colega não ouviu nenhuma resposta clara e ficou com a impressão de que os professores acreditavam que a vida imediata após a morte era tão provável quanto um estado de sono. Olha que terrível, irmãos. Então a maioria desses professores do colégio não estavam compreendendo a doutrina do estado dos mortos. Estavam vacilando nesse tema. Então, se os professores estão andando assim vacilantes no tema, imagina os alunos. Que os professores eram para compreender o tema, estar alicerçados sobre o tema. A palavra de Deus diz que precisamos de obreiros firmes, que não se envergonham do Evangelho, que saibam manejar bem a palavra de Deus. Então precisamos de homens e mulheres que manejam bem a palavra. E se nós estamos vacilando, irmãos, o inimigo tem penetrado na nossa igreja e tem tido sucesso. Misericórdia. No estado dos mortos e outros temas. Muitos não sabem nem defender o sábado na palavra de Deus. Cada vez menos os pregadores explicam e desenvolvem a compreensão das congregações quanto à verdadeira natureza do homem na morte e os esforços astutos de Satanás no fim dos tempos ao apresentar o Espiritismo, sobretudo porque buscam integrar os filhos da luz no reino das trevas, enganará mais e mais por seus sofismas. É essencial que os membros da igreja não confiem em seus irmãos, sejam eles ministros ou professores, para a compreensão final dessas grandes verdades. Por que não devemos confiar nos outros sobre esses temas? Porque temos que por nós mesmos cavar. Temos que por nós mesmos estudar aqueles estudos bíblicos que a gente estudou quando alguma pessoa passou para nós e nos trouxe para a fé. Temos que voltar àqueles estudos bíblicos, orar a Deus, estudar mais a palavra de Deus por nós mesmos, como família, para que a nossa família seja alicerçada. Porque se a igreja está vacilando nesse tema, se nossa família estiver forte, com certeza não vamos ser contaminados com falsas doutrinas. E nós vamos poder ajudar os nossos irmãos, ajudar novos membros a compreender a verdade sobre o estado dos mortos. Agora é hora de estudar cuidadosamente as questões relativas ao estado dos mortos. O grande conflito dá ao Espiritismo um enfoque claro nos capítulos intitulados A Armadilha de Satanás, O Mistério da Imortalidade, Podem os Mortos Falar Conosco? Esses capítulos precisam ser estudados com oração e cuidado para assim entendermos os sofismas de Satanás e para nos guardar dos seus enganos sutis. Então, irmãos, precisamos estudar a Bíblia e o Espírito de Profecia. E mais, esse livro que foi dito aqui, O Grande Conflito, sobre esses capítulos. Muitos adventistas, infelizmente, nunca leram O Grande Conflito.
Muitos dizem assim, eu começo e não consigo terminar há anos. Irmãos, por que começam e não terminam? Porque o inimigo não quer. Esse livro, O Grande Conflito, a irmã White quase morreu. Satanás intentava matar ela. Intentou com a vida dela. Porque Satanás não queria que ela escrevesse esse livro. Porque ele sabia que esse livro fosse lido, esse livro fosse escrito e lido, os seus enganos cairiam por terra. Então precisamos, irmãos, se esforcem, ler esse livro. Comece com esses 3 capítulos que eu citei. Comece com esses 3 capítulos que o pastor Collins citou aqui para a gente ler. Estudem, irmãos. Leiam mais sobre os temas. Se debrucem na Bíblia e no Espírito de Profecia. Abram um grupo de estudos no sábado à noite. Abram um grupo de estudos na sexta à noite. Grupo de estudos da Bíblia e do Espírito de Profecia. Leve os irmãos a um reavivamento. Busque ao Senhor. Você está na sua igreja para ser luz. Você está na sua igreja para trazer um reavivamento e uma reforma. Deus trouxe você para trazer luz aos irmãos. Mas primeiramente você precisa ser um obreiro, uma obreira que maneje bem a palavra, que saiba as nossas doutrinas, que estejam fundamentadas nas doutrinas da nossa igreja, que é as doutrinas do Senhor. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, compartilha, comenta o que você está achando. Vamos levar luz para o mundo. Que Deus te abençoe. Que você tenha um ótimo dia, uma boa semana, um mês abençoado pelo Senhor.